Dogs. Dogs. Encante o seu pet com o que há de melhor. Dogs Pet Petiscos para cães e gatos. Temos os melhores e mais inovadores produtos do mercado pet. Seguimos um rigoroso processo de produção que nos dá qualidade e credibilidade. Produzimos para todo o Brasil e diversos países. Acesse nosso site www.dogspet.com e conheça nossa linha completa de bifinhos, ossinhos, molhos, snacks e muito mais. Dogs, o seu pet merece o melhor cuidado. Estamos aqui com mais um programa falando do Evangelho. Hoje um dia muito especial, todos os dias são especiais, mas hoje, especificamente falando, nós estamos aqui com o Dr. Mateus Wutzke, grande amigo, querido irmão em Cristo, psicólogo, e ele vai falar algumas coisas bem importantes para nós aqui. Mateus, seja bem-vindo no nosso programa hoje, fique bem à vontade aqui para destrinchar nas temáticas que você vai discorrer aqui com a gente, né? E eu já vou começando aqui na lata, já tenho uma pergunta para ele aqui, né? Como a fé cristã influencia a nossa saúde mental? Doutor Mateus, a gente está doente? Bom dia a todos aí que estão nos acompanhando aí, Mantovani. Muito bom estar aqui com você. Ótimo. Porque a gente está aqui entre amigos, né? Amém, amém. Então aqui é... Esse é o ambiente, aqui a pegada é essa. Aqui, entre eu e o Mantovani tem história. Tem história. Desde a faculdade, Mantovani foi... As hamburguerias da vida. Exato, Mantovani foi professor nosso lá. E grande alegria. Poxa. Sempre estar junto aí, amém. Compartilhando. Amém. E para quem não sabe, aí, a gente aqui, o Mantovani, é sempre se compartilhar a mesa, né? É a mesa. É sempre a mesa farta. É, sempre essa conversa descontraída, gostosa, amém. né? Tem que ser assim, né? Tá certo. Porque cristão tem que ser recrudescido, né? Tem que ser aquele cara azedo, né? Tem que ser gente. Tem que ser pessoa, né? Não tem que ser causa. Tem que ser pessoa. E se tiver comida, então... Aí melhora tudo, aí melhora ainda, fala, né? Isso que o Lípio já se manifesta. Crente ali. Gosta disso, né? Crente gosta, e não crente também. Gente gosta de comida. Bom demais. Opa! Bom demais. Mas vamos lá, a gente tem a alegria de estar aqui hoje e conversar um pouco, né? Isso aí. E o Mantovani já introduziu aí, já foi na lata, na pergunta. A primeira pergunta já foi feita. Exato, e deixa eu contextualizar um pouco aqui, né? Sim. Eu e o Mantovani já se conhece aí um bom tempinho. Um bom tempo, né? já. Mas eu também tenho a formação em teologia junto, e daí que a gente se conhece melhor, mas boa parte disso é porque eu trabalho com saúde mental. Então, hoje a minha profissão é como psicoterapeuta, psicólogo clínico. Então, a gente acaba atendendo pessoas, e principalmente pessoal de igreja, né, que acaba aí entrando em contato. E aí surgem essas questões, né? Então, acho que é inevitável da gente que está na área pensar um pouco sobre isso, né? Como a fé cristã, ela traz respostas para isso, exato. Em que sentido ela ajuda, influencia, né? Isso. E, bom, eu vou começar talvez por um ponto que eu gosto muito de destacar. Tem várias formas que eu poderia começar aqui para a gente conversar, mas acho que eu vou pegar esse ponto. Eu sempre gosto de dizer o seguinte, né? E aqui, é claro, eu venho do lado da psicologia e depois a gente também tem esse lado do ministerial, mas quando a gente pega a psicologia, né? A psicologia estuda o ser humano, o que é o homem. Sim. Uma das grandes respostas que a psicologia vai responder é isso, o que é o ser humano, o que é o homem, trazendo aí uma base antropológica. Sim. E, de certa forma, a psicologia ela vai ajudar a entender o que há de errado com o homem. Porque, sobretudo, o grande interesse, intenção da psicologia é você, de certa forma, trazer uma proposta terapêutica. Certo. Né? Ou seja, ajudar o ser humano no seu sofrimento. Só que, para isso, eu preciso entender o que é esse homem. Eu preciso entender o que há de errado com esse homem, e eu preciso entender minimamente o que fazer ou o que é necessário de se acontecer para esse ser humano melhorar.
Parece um livro do Chesterton, que há de errado. Pois é, então veja. Humanidade, né? Então veja, né? Mas o que eu gosto de pensar é que, por exemplo, e aqui fazendo uma leitura já um pouco até cristã da questão, né? A gente entende que a psicologia ela estuda o ser humano já a partir de uma condição pós-pecado. Certo, entendi. Então, assim, o nosso objeto de pesquisa, ele já é um ser humano que se encontra em uma condição anômala, aquela que ele foi criado para ser. Opa. Isso segundo a visão cristã, óbvio, né? Sim. Então, é claro que a psicologia ela vai ter muitas limitações nisso. Entendi. Porque ela vai estudar o ser humano a partir da condição atual. E é claro, eu fazendo uma leitura aqui a partir da visão cristã, né? Isso é importante ser dito, Isso fazer é importante essa ser distinção. dito. Né? Exatamente, Claro. porque a psicologia ela vai estudar o homem a partir do que a gente é capaz de observar hoje. Então você está dizendo que a psicologia, com seu aparato, ela é uma ferramenta que pode ser usada no cristianismo Ela pode. para isso. Só que exatamente. O que a gente precisa ter quando a gente vem com a visão de mundo cristã? É entender o panorama todo, então. Sim, verdade. Por que eu estou falando isso? Porque se a psicologia ela estuda o ser humano a partir da sua condição atual, que é uma condição de um homem distante de Deus, alienado de Deus, que sofreu em si, na sua existência, na sua condição existencial, as marcas do pecado, as marcas da separação de Deus. Tá? Certo. Então, qual que é o ponto? Volta naquela pergunta, o que é o ser humano? Que é uma pergunta que a psicologia tenta responder, a filosofia vai tentar responder. Sim. E o cristianismo também responde. E nós cremos que a resposta última sobre isso a gente encontra no cristianismo, porque o homem é a criação de Deus. Olha, Mas por que para a gente chegar direto ao ponto? Quando a gente quer entender o que é o homem, quem é o homem, segundo a fé, segundo o cristianismo, a gente tem que olhar para quem? Pois é. A gente tem que olhar para Cristo. Cristo. Porque a nossa... É a referência. Exatamente. A nossa referência primeira lá, de nós que somos cristãos gostamos, né, de lá para Gênesis, o homem lá quando foi criado e tal. Sim. Mas fato é que aquela condição ela não existe mais. Mas em Cristo Jesus essa condição ela é restaurada. Certo. Né? A condição de termos sido criados por Deus com um propósito, divino. Exatamente. Certo. E é claro, né, isso é tão impressionante que a própria Escritura chega a dizer que o segundo Adão é melhor do que o primeiro. Sim, claro. Né? Mas, de grosso modo, existe essa pergunta, o que é o homem? E como que eu vou responder essa pergunta? O cristianismo vai responder essa pergunta olhando para a pessoa de Jesus Cristo. Certo. Então, porque em Cristo Jesus a gente tem a expressão do que é o homem. Perfeito. E do que o homem verdadeiramente deveria ser. O que Deus pretendia que nós fôssemos. Ponto, exatamente. Okay. E aí qual que é o ponto? Quando eu olho para isso, a gente vai entender o quê? Que o cristianismo ele nos dá uma referência de vida, ele nos oferece, é claro, tem toda a questão espiritual da vida em Cristo, da conversão, do novo nascimento, mas o cristianismo ele nos dá a referência do que é o ser humano. Exatamente. Então se a gente fosse pensar assim, qual que é a baliza, né? Qual que é o critério, qual que é o crivo, qual que é a referência última de ser humano? É Cristo Jesus. Entendi. Então, quando a gente pensa nesse aspecto, a gente que é Cristo Jesus, o Deus perfeitamente revelado. Exatamente. O Deus perfeitamente revelado e o plenamente. homem perfeito, o varão perfeito, o homem perfeito. Né? Isso, essa é a referência. E por que eu acho isso importante? Porque, olha só, um ponto muito importante da gente entender é que, bom, o ser humano ele se realiza, então, de forma mais plena, mais satisfatória, mais completa, na medida em que ele está mais próximo de Cristo. Certamente. Certo? Então, se o cristianismo ele nos oferece esse lugar onde eu vou poder transformar a minha existência, transformar quem eu sou, à luz do verdadeiro homem, à luz daquele que realmente a essência do que é o ser humano, então, obviamente, isso vai trazer para mim inúmeros benefícios, né? Tem até um autor americano, Bill Johnson, que escreveu um livro, Fundamentos do Cuidado da Alma, que ele vai dizer assim que essa nossa vida em Cristo Jesus, a nossa salvação, a nossa união com Cristo, ela vai trazer uma série de bênçãos psicoespirituais para a nossa vida, que vão nos transformar. E aqui a gente poderia citar várias, né? Termo bom. Então, em Cristo Jesus, a gente lida com a nossa culpa, a gente lida com a nossa vergonha, a gente lida com o nosso medo, a gente lida com as nossas ansiedades. Sim. O que você está fazendo, questões. doutor, é desmistificar essa ideia
de que a psicologia no seu canto, a teologia no outro. Exatamente. E de certa forma entendendo o quê? A psicologia ela tem uma limitação. Uhum. Né? Certo. Mas dentro dessa limitação... É uma ciência. Ela é uma ciência. Então, ela é muito útil. Por exemplo, quando a gente fala em descrever doenças mentais, a psicologia ela é excelente. Claro. Em desvios de personalidade, questões assim, e propor terapêuticas pontuais, ela é excelente. Ela é método. Ela é método, nesse sentido ela é. Ela se propõe a isso. Só que a fé é milagre. Exatamente. Então, A você fé é tem uma milagre. compreensão, né? E a fé ela entra no campo que a própria psicologia hoje reconhece já, por meio de algumas abordagens, quando a fé ela vai entrar no campo da transcendência. Certo, certo. Nesse campo daquilo que está para além, estritamente, né, do método. Do método. Né? Ou seja, a gente entra em questões espirituais, em questões que transcendem. Sim. E que não por isso deixam de ser verdadeiras, não por isso deixam de ser relevantes. Exatamente. Elas só não podem ser esquadrinhadas. Exatamente. Uma explicação lógica, dentro da psicologia, de forma nenhuma. Mas que ela é real, que ela possui um peso, que ela possui uma relevância. Sim. E que talvez ela tenha um peso histórico, né, de dar sentido e significado para as pessoas, que é algo incrível, né? Muito bom. Porque às vezes a gente escuta as pessoas trazendo tanto os questionamentos em relação ao cristianismo, né? Mas muitas vezes não se considera o peso histórico. Né? Ou seja, tudo aquilo que a fé cristã ela ajudou a construir ao longo de tanto tempo. Certo. Todo mundo deveria fazer terapia? Com certeza. Que a gente não tem alma, a gente é alma. Pois é, e pelo menos a proposta básica, né, da terapia, ela é te ajudar a administrar as suas mazelas emocionais. Exatamente. Né? Dentro disso, cada pessoa vai ter a sua orientação de vida. Né? Então, se você tem uma pessoa cristã, ela vai ter uma orientação de vida cristã. Se ela não é, ela vai ter uma outra orientação. Mas a gente fala aqui de uma questão mais básica, de funcionamento mental, de funções psíquicas e tal. E nesse sentido, a gente vai ajudar em alguns ajustes aí. Muito bom. Mas aí vai entrar um ponto, tá? Mas a fé cristã ela não é suficiente, né, para lidar com essas questões, Sim. que eu tenho certeza que até você, por o tempo aí de vivência, sabe que a gente tem esse conflito, né? Sim, sim. Das pessoas às vezes olhando para ferramentas como a psicologia, como a medicina, de forma quase antagônica, né? Mas esse é um dilema que a gente mesmo criou, né? Pois é. Será que ele existe? E eu vejo assim, né? Duas questões. Certo. Né? É uma via de mão dupla. Né? Por um lado, a gente vê sim o preconceito da igreja em relação a se utilizar desse recurso, né? Por muitas vezes ter essa desconfiança de tudo que vem, né? da ciência. É o medo e tal. do que eu não conheço. Pois é. Né? Mas por outro lado, por estar também na academia da psicologia, eu já escutei, conheço vários colegas profissionais que escutaram a mesma coisa, de professores falando, se você é cristão, você é inadequado para ser psicólogo. Entendi. Que é um outro preconceito às avessas, né? Total. Então, assim, é claro que você vai ter, vindo da ciência, um preconceito gigantesco em relação à fé. O que para mim descaracteriza o próprio adjetivo científico. Entendeu? Então, assim, é uma via de mão dupla que a gente entende o conflito. Sim. Mas se eu tenho esse foco, ou seja, qual que é o foco? Peraí, qual que é a minha visão maior? Qual que é a minha visão de mundo? A minha visão de mundo ela é cristã. E eu entendo que sim, o ser humano se realiza de forma plena e completa a partir de quem ele é em Cristo Jesus. Certo. Isso é inegociável. Okay. Mas dentro disso existem questões ali, dificuldades, doenças, enfim. Assim como a gente se utiliza de recursos com a medicina, a gente se utiliza de recursos com a psicologia. E aqui você não tem problema nenhum. Sim. Né? Mas voltando a falar, por que eu acho que o cristianismo ele ajuda na nossa saúde mental? Porque ela nos oferece essa referência a partir de um homem perfeito. E se eu tenho essa minha vida com Deus em Cristo Jesus, eu vou aprender coisas que vão me levar para a maturidade. Então, por exemplo, um exemplo simples, a gente pega lá Gálatas 5:22, Certo. Fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade. Várias características do amor. Exato. Então, assim, você vê assim, um ser humano que tem aquilo, que vive aquilo, como está até projetado aí. Sim, o Lipe já colocou o texto para nós. Benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança.
Ok. Entende? Se a gente for entender assim, um ser humano que tem tudo isso bem desenvolvido na sua personalidade, ele vai ser um ser humano minimamente ajustado. Então a gente pode dizer o seguinte, do ponto de vista teológico, você me corrija se eu estiver errado. Todos esses desdobramentos do amor de Deus, ou da pessoa e da obra de Deus, descritos ali, não são conquistas humanas, são dádivas divinas. Tá ali, Mas o que a psicologia vai me ajudar? A perceber justamente a minha falta disso, a minha carência quanto a isso. Né? E isso, aí nós estamos entrando num campo bem tênue, né? A ação do Espírito, ela está imiscuída com essa cura do ser humano. Ela atua, ela age e interage no ser humano que faz as perguntas certas, que tem a coragem de dizer, eu preciso, eu careço. É uma coisa bem importante, depois eu quero falar desse autor aqui, Thomas Halick, mas prossegue aí, Matheus. Não, exatamente, é que nem o Mantovani colocou, o fruto do Espírito. Sim, fruto do Espírito. Então, a atuação do Espírito em nós, que é o Espírito de Cristo, né, que traz para nós, que gera em nós a vida de Cristo, ele desenvolve isso. Então, por isso que a gente olha assim, um cristão que vive a sua fé, ele tem potencialmente, né, todo esse fruto do Espírito disponível para ele. A árvore está ali. Claro, né, o que não vai eliminar a possibilidade desse cristão, mesmo sendo piedoso, mesmo sendo fiel a Deus, mesmo de adoecer. De adoecer. E aqui é uma questão que eu sempre gosto de destacar, mas por quê? Porque a doença, ela é uma questão multifatorial. Sim. Não tem como você reduzir a causa, muitas vezes, de um transtorno depressivo a uma coisa só. Sim. Então, por definição, a gente não pode ser leviano nesse aspecto. A depressão é por causa disso. Isso aqui já é um reducionismo que não ajuda em nada. Então, verdade. só por essa lógica, a gente já derruba o argumento de que a depressão é falta de fé. Já começa isso. Você reduz um fenômeno tão complexo a uma causa unilateral, você já está tendo uma visão diminuída e apequenada. Já causa outra depressão. Já causa outra. Então, assim, é que nem a gente fala, os fenômenos do adoecimento mental, eles são mais complexos. Sim, então, se você for pegar assim, uma doença ligada a um órgão, por exemplo, coração, rim, não é que é mais fácil de analisar, mas você tem uma forma mais direta de investigar isso. Você faz um exame, você faz uma série de exames que vão dar respostas, né? A imagem vai mostrar. Agora, a complexidade para você entender um fenômeno de um adoecimento mental é muito maior. Muito maior. Então, você tem uma série de fatores que envolvem fatores genéticos. Hoje a gente sabe que boa parte das doenças mentais elas têm um fator genético. Sim. Né? Ou seja, uma hereditariedade. Isso é fato. Com certeza. Né? Você tem depois fatores ambientais, você tem fatores sociais, você tem fatores ligados ao estilo de vida. E esse genético não precisa nem dar o nome de maldição, né? Não, é assim como a gente vê. É o pecado em si. Diabetes, Sim. Colesterol, Sim. problemas cardíacos, seja eles quais forem, miopia. O problema de visão, né? Eu tenho problema de visão, mas vem de onde? Vem da família, né? Certo, você tem ali um lastro genético. Claro. Então, assim, dessa forma a gente também entende isso, tá? É claro, daqui a gente teria que abrir um parênteses. Tem pessoas até hoje que não conhecem ou não reconhecem as doenças mentais como doenças. Isso existe. Tem pessoas que vão dizer, mas você, né, não tem como você qualificar isso como uma doença e tal. Mas assim, isso é uma forma de enxergar que não é legitimada pela própria medicina. A medicina reconhece isso, reconhece como doença. Né, de tal forma que você tem pessoas que são afastadas, são encostadas, recebem um laudo, um diagnóstico, enfim, né? Então, assim, a gente está falando, só que a gente gosta de falar que as doenças mentais, elas são doenças que alteram o funcionamento da química cerebral. Então, ela é uma doença que altera o funcionamento. Você não vai encontrar, talvez, uma lesão pontual, como você encontraria num coração ferido ou em um rim que não estava funcionando direito. A lesão ou o problema, ele vai ser apresentado no funcionamento daquele sistema nervoso central, enfim, que aparecem por meio dos sintomas. Entendi.
Então, por isso que você tem toda uma investigação de pegar os sintomas, avaliar eles, acompanhar eles Certo. dentro de um contexto, e aí você vai chegar a uma certa conclusão com um determinado tempo que, não, realmente, a gente está falando de um quadro depressivo, está falando de um quadro de ansiedade. Então, por isso que, assim, é claro, por ser mais complexo, exige uma complexidade no diagnóstico. Entendi. Aqui, sim, uma crítica que a gente faz é quando você vai faz uma consulta com o médico, uma conversa de meia hora, ele já te dá um diagnóstico de doença mental. É meio complicado. Tem que investigar mais. Tem que investigar mais. Lógico. Né? Mas então a questão é essa, né? A gente está falando de doenças que são reais, que existem, Sim. e que precisam de ajuda, né? E que a psicologia vai ajudar e vai ajudar muito nesse aspecto. É muito genérico eu dizer, é a influência ou a causa do pecado. Por Ok, exemplo, a gente exato. sabe que é, mas vamos pontuar isso. Sim. Então, Para ajudar a pessoa. Com certeza. Então, assim, a gente não vai também eliminar isso, porque a gente sabe que muitas vezes a gente vai sofrer por conta de decisões erradas, por conta de erros que a gente cometeu no passado. E a gente adoece. Sim. Né? E é curioso assim que nesse sentido, aí eu vejo o poder da espiritualidade. Como aquilo que, por exemplo, o que melhor do que o cristianismo para lidar com o nosso problema da culpa? A graça. Exato. O remédio da culpa é a graça. Então, assim, muitas pessoas adoecem por causa disso. Exatamente. Agora, é bom tocar nesse ponto aqui, doutor Matheus, porque é o seguinte, o problema da culpa é a falta da graça. Ok, tá, mas eu só dizer isso para a pessoa, ok, vai lá e ora. Entende? Claro que vai lá e ora, isso é óbvio, é uma obviedade. Mas como? Até que ponto eu posso ajudar uma pessoa nesses transtornos, nessa insanidade mental? Todos nós temos um pouquinho, né? Com então eu já certeza. estou contente que não sou tão fora assim, né? Mas assim, você para pensar, como é que eu vou ajudar a pessoa de maneira pontual, objetiva, lucidamente falando? Você convivendo com ela, Sim. você ouvindo essas pessoas. Sim. Porque uma coisa que eu reparei na Igreja de Cristo, a gente não gosta de ouvir os outros. Estou generalizando, tá? Viu, Felipe? Você é bonzinho, você gosta de escutar a gente. Mas a maioria não gosta de ouvir as pessoas. Se você tem um trauma, um negócio, eu preciso de alguém para conversar. E conversar sem peias, sem limitações de moralidades falsas, sem éticas encapsuladas, né? Você conversar com as pessoas e pôr para fora quem você é. Isso é profundamente curativo. Então, isso já é uma intervenção da graça. Total. Sobre a nossa culpa, ou as nossas culpas, né? Estávamos falando de um caso agora há pouco. Então, na verdade é isso. Mas, Matheus, falei demais, desculpa. Tem mais coisa aqui para... Aqui é assim, é ao vivo, a gente vai conversando. Essa mesa aqui é para ser uma espécie de podcast relacional. Não é aquela coisa recrudescida. Nós temos um roteiro aqui, viu, gente? A gente não está perdido. Só que o papo vai fluindo, porque o Espírito de Deus... ele é livre para atuar em qualquer mesa onde Cristo é invocado e evocado. Então, esse é o caso aqui nesse programa. Sim. O nome dele é Falando de Evangelho. O Dr. Matheus está falando do Evangelho no viés da psicologia, porque ele conhece o assunto, ele tem experiência clínica, né? Então, vocês podem ter certeza que sempre os assuntos aqui, as temáticas aqui, são direcionadas para servir ao reino de Deus. Vamos usar a ciência como uma preciosa ferramenta, né? Não como uma abordagem antagônica à fé. É isso que você está desmistificando aqui. Prossiga, meu querido, que eu já tenho mais perguntas aqui. Mas você quer ver, só para completar uma coisa? Sim, uma questão que eu fica à acho vontade. muito interessante, né? Dentro da psicologia, eu gosto muito de um teórico, de um autor chamado Viktor Frankl. Excepcional. Né? Então, assim, hoje na minha prática clínica, Excelente. ele é a minha orientação de trabalho, principalmente a partir da obra do Viktor Frankl, que é aí a logoterapia. Né? Eu, que não sou psicólogo, amo esse cara. Exato. Então, olha só, ele diz uma coisa muito interessante, né? Que o Frankl ele diz o seguinte, que a alegria do ser humano, a felicidade do ser humano, ela se dá a partir do momento em que o homem consegue sair de si mesmo. Uau! Opa, isso é evangelho.
Pois é. Vamos lá? Então, e assim, faz sentido porque Frankl, ele era religioso, assim dizer, ele era judeu. Sim, ele era Mas ele judeu. era um judeu praticante. Exatamente. Ele vivia a religião, ele vinha de uma família que vivia a religião e que vivia ali dentro da religião judaica de uma forma saudável. Então, ele traz uma boa experiência. A religião como relação. Exato, ele Com traz Deus. uma boa, diferente de Freud, por exemplo. Diferente de Freud. Freud era judeu, Verdade. mas vinha de uma família em que não a referência do judaísmo ela não era boa. Exatamente. Era o judaísmo mecânico. Exato, Estritamente e até religioso, mesmo não né? praticante mesmo. Exatamente. Não praticante. Ou seja, então realmente você não vai ter benefício vindo, né, de uma vida espiritual, né? Perfeito. Agora o Frankl, quando ele diz isso, que a verdadeira felicidade do homem, ela se alcança na medida em que o homem é capaz de sair de si mesmo, e ele usa um termo para isso, que é o termo da autotranscendência. Uau, parece o jejum, sair do amor a si mesmo. Então veja. Isso aqui é muito interessante, porque o Frankl ele vai dizer o quê? A razão que vai me deixar feliz, ou o motivo da minha felicidade, eu não vou encontrá-la dentro de mim. Entendi. Não é antropocêntrica. Exato. Ela está fora. Então, toda vez que eu consigo me direcionar para fora, Entendi. e aqui entra a proposta de sentido, porque para quem não conhece a logoterapia, a própria palavra logoterapia vem de logos no grego, né? O Montova pode dar aula sobre isso, né? Não é o Mas caso. uma das possíveis leituras, né, de logos é sentido, é direção. Isso, é um dos sentidos. Né? Então, o que é logoterapia? É a terapia do sentido. Exatamente. Porque o Frankl ele entendia o quê? Que dentro da base do ser humano, o ser humano ele possuía uma tríade. Né? Ele definia isso a partir de 3 aspectos. A primeira questão é a liberdade da vontade. Então, a liberdade humana ela é livre para operar a partir das suas possibilidades. Então, quando eu falo isso aqui, claro, eu teria que ter mais tempo para explicar, porque aqui ele está indo contra algumas visões psicológicas que trabalham com ideias mais deterministas. Entendi. Uma espécie de determinismo ambiental. Não, o teu comportamento é determinado pelo teu ambiente. Outros vão dizer, não, o teu comportamento é determinado lá pelos teus impulsos psíquicos mais profundos. Né? São as coleiras teóricas. E o Frankl não, ele entende, não, a liberdade, a vontade ela é livre para operar dentro das suas categorias. Porque com isso, e isso é muito interessante dizer, muito porque bom. quando o Frankl diz que o homem é livre para escolher dentro das suas possibilidades, ele não está dizendo que o homem é onipotente. Perfeito. O homem não é livre para escolher qualquer coisa. Isso é óbvio. O homem não pode escolher voar. Assim. O homem não pode escolher, sei lá, virar um cachorro. Você tem limitações. Eu queria ser o super-homem, mas meu abdômen não permite. Pois é, né? Então. Mas assim, dentro das minhas possibilidades, eu sou livre. Sim. Entende? Liberdade da vontade. Depois, a vontade de sentido. Ou seja, o ser humano tem na sua essência a vontade, um desejo por encontrar sentido e propósito naquilo que ele faz, na sua vida. E se ele não tem isso, ele adoece. Olha. Ele adoece. Você está chegando num sentido tão pleno da coisa. Então, mas vamos lá. Por que isso aqui é interessante? Lá, o Frankl, por isso que o Frankl, para mim, assim, em questões de leitura psicológica, é um dos caras que mais se aproxima realmente. Sim. Da espiritualidade, né? Porque ele vai dizer uma coisa muito sentido, que a vontade de sentido, que é essa vontade de realmente encontrar um propósito que vai me orientar na existência. E quando a gente diz sentido, a gente não está falando de algo que dê uma explicação, mas a gente está dizendo de algo que dê direção, norte, norte, horizonte. Isso. Algo que vai me orientar nessa existência. Isso é o sentido. E o Frankl diz que quando a nossa vontade de sentido ela é frustrada, a gente reduz ela a 2 coisas: a vontade de poder e vontade de prazer. Então, vontade de prazer, a gente reduz a nossa vida ao tamanho de possibilidades de prazer. Em quaisquer natureza. Que é quando, então, a minha vontade de sentido foi frustrada, eu vou encontrar realização em uma vida de prazer. Exatamente. Ou eu vou encontrar a realização da minha vida em uma vida de poder. E de forma mais direta, isso usualmente ou normalmente é alcançado em busca de dinheiro. Quanto mais dinheiro eu tenho, mais poder eu tenho, mais influência eu tenho. É essa analogia aqui. Então olha o que Frankl diz, que quando você não consegue encontrar um propósito que transcende a si mesmo, você vai se limitar a uma vida de prazeres e uma vida materialista. Exatamente. Ou seja, você reduz-se a si próprio. Ponto final.
Eu continuo em uma condição existencial presa em mim mesmo. Eu gostaria que você falasse um pouco mais da questão vontade de sentido. Exatamente. Porque esse é um conceito. Isso daí que você está colocando está naquele livro Em Busca do Sentido, Sim. do Frankl. É. Eu vou reler esse negócio. Esse livro, se a gente fosse dar uma dica Sensacional. de livro aqui, a gente indicaria esse livro, Em Busca de Sentido, Em um Busca de psicólogo no Sentido. campo de concentração, Viktor Frankl. Né? Sensacional. Porque o Frankl, ele foi prisioneiro dos campos de concentração na Segunda Grande Guerra. É verdade. E tem muitas pessoas que elas dizem algo que inclusive não é correto. Eles dizem que o Frankl criou a logoterapia nos campos de concentração, mas não é verdade. Não é. A logoterapia e muitos conceitos ele já tinha concebido anteriormente, e no campo de concentração foi como se fosse uma grande experiência disso. Laboratório foi quase exatamente, um vivencial, laboratório vivencial. Tá? Terrível. E olha só, quando Frankl fala de vontade de sentido, ele está contrastando justamente duas coisas na psicologia, que é a vontade de prazer e a vontade de poder, que eu falei antes. Por quê? Frankl ele é considerado a terceira escola de psicoterapia de Viena. Sim. Então, a primeira escola, conhecido Freud, Sigmund com a psicanálise. Freud. Segunda escola, Alfred Adler, com a psicologia individual. Qual que é a questão? A psicanálise freudiana... Que era judeu também, o Adler, né? Acho que ele era. Eu acho que era, eu não tenho 100% de certeza. Também não tenho. Mas veja só, a psicanálise freudiana ela trabalhava muito, e trabalha até hoje, né, com a ideia de vontade de prazer. Então, o que orienta o ser humano é o princípio do prazer. Isso aí. Principalmente, é claro que a gente não pode, né, cometer esse erro de reduzir a psicologia a Freud. Isso também é um grande problema. Você vai ter vários e vários outros que sucederam Freud, claro, e que desenvolveram e tal. Mas, pelo menos na psicanálise freudiana, o princípio do prazer é aquilo que rege o funcionamento do aparelho psíquico. Ou seja, a gente tem as nossas tensões no nosso aparelho psíquico, e essas tensões elas causam desprazer, elas causam desconforto. Então, o que move o ser humano é proporcionar esse alívio dessas tensões, que muitas vezes vem de conteúdos inconscientes, que foram reprimidos, que estão ligados a traumas e tal. Quando o cara está em parafuso, ele está assim. Exato. Eu estou em crise, estou em parafuso. É isso aí tudo que está acontecendo. Então, assim, a psicanálise freudiana ela vai reduzir muito a esse aspecto. Claro, de novo, não estou reduzindo a psicanálise a isso. Né? Você vai ter várias formas de ver isso também, mas isso é uma delas, e a crítica do Frankl se dirige a isso. Né? A você reduzir o funcionamento do homem a essa busca de prazer. E, claro, quando a gente diz busca de prazer, não é essa coisa genérica de entrega aos prazeres, não, mas é simplesmente assim, como se o meu aparelho, a minha vida, ela se reduzisse a balancear as satisfações do meu aparelho psíquico. Sim. Tá? O Frankl foi contra isso. Tá? E depois vem o Adler, que diz que foi um pouco além de Freud, que já dizia que não, a grande questão do ser humano é a vontade de poder. O Adler ele é um excelente teórico da psicologia que trabalha sobre complexo de inferioridade. Mas ambos estão falando de um problema que a palavra encerra como natureza humana. Lembra que a gente começou falando sobre Exatamente. a psicologia que estuda o ser humano numa condição? É isso aí. Mas o que é interessante? A gente não pode, e essa é a minha opinião, tá? A gente não pode desvalidar Freud e tal, porque é um escalonamento. Claro, é uma abordagem. Você tem pessoas que realmente vivem dentro desse âmbito da vontade de prazer. Como tem. E você tem pessoas depois que vivem dentro do âmbito da vontade de poder, ou seja... Você quer ver um exemplo claro? Se não tivesse pessoas que vivem do âmbito dessa movência do prazer, você não teria pornografia. Exemplo. Ele é o mercado que satisfaz a essa Exemplo. ansiedade do ser humano. Exemplo. É um exemplo perfeito. Categórico. Esse e tantos terrível. outros, né? As drogas. Sim. Né? Sim. Drogas lícitas e ilícitas. A gente não precisa ir longe, gente. A gente vive numa geração, a gente até fala, né, tem um termo, a gente dentro do campo, a gente tem usado a expressão geração dopamina. Nós somos a geração dopamina. Dopamina. Porque dopamina é o nosso neurotransmissor ligado à sensação de prazer. É isso aí. Mas nós somos a geração dopamina, nós somos a geração exposta excessivamente a mídias sociais, a videogames, ao TikTok. É um mundo que ele oferece o tempo inteiro coisas gostosinhas de se ver, de se fazer. E rapidinhas, né? Então, a gente vive na geração de entretenimento. É isso aí. Então, assim, Dopamina. é uma geração dopamina, viciada em dopamina. O que é isso? Não, uma vida reduzida ao tamanho de uma vida de prazer. E de prazer mais básico, aquele prazer de satisfazer coisas tão básicas, né? O que o Dr. Matheus está fazendo aqui nesse programa,
essa entrevista maravilhosa, é destrinchar tudo aquilo que a gente vê no ser humano, na prática, na mecânica da alma humana. Quantas vezes a gente não está reduzido a isso? Certamente. Né? Sem sombra de dúvida. E aí olha só, porque eu acho isso aqui um movimento interessante. Por isso que o Frankl, ele é um cara muito interessante, porque na psicologia a gente vê muita, eu vou usar esse termo, pancadaria. A gente batendo na teoria do outro tal. O Frankl não, o Frankl ele reconhece, né, como teve uma importância o Freud, depois Adler, ou seja, ele tanto fala assim, eu enxerguei longe porque eu estava estava sentado sobre o ombro de gigantes. Então, por quê? Isso. Porque ele vê essa escalada, e a gente vê que isso é uma espécie de escalada no caminho do desenvolvimento do ser humano. O que é uma criança se não um ser em busca de prazer? Exatamente. Tira o prazer dele e chora. E aí o que acontece? A criança depois ela não entra num período da vida dela em que ela busca ser alguém? É a autoafirmação. Opa, chegamos no segundo aspecto. É isso aí. Que é o aspecto da psicologia do Adler. Busca de poder. Ser algo, de ser alguém. Algo não, alguém. Isso. Entendeu? Eu preciso me afirmar a minha existência. É engraçado você falar isso, é tão interessante que em Cristo Ele nos dá o poder para ser, mas ser nele. Exatamente. Não só sermos em nós mesmos. Não, o cristianismo, se a gente chegar lá, a gente amarra isso aqui de uma forma muito espetacular depois. Muito espetacular. E depois eu quero tecer um comentário sobre a imagem e semelhança de Deus. Então, olha só, vem coisa boa. Então, olha só, segundo ponto, ser alguém. É necessário. Só que aí qual que chega o ponto? Chega um momento em que você percebeu que uma vida de prazer ela não te satisfaz. Chega um momento que você percebe que ser alguém é algo que a gente nunca está satisfeito com isso. Não há plenitude nisso. Aí, tipo assim, aí você entra numa noção, uma crise mais profunda. Para que eu existo? Exato. Qual que é a minha utilidade real? Porque veja só, eu já não vejo mais a minha utilidade somente para me satisfazer minha barriga, o meu ventre. Sim. Eu já não vejo mais a minha utilidade como simplesmente provar para alguém que eu sou alguma coisa, que eu sei fazer algo. Eu quero realmente entender ou encontrar um propósito real. Eu quero realmente me sentir útil na existência. Aí eu vou precisar sair de mim mesmo. Esse é o sentido. Aí eu vou precisar me entregar a algo que sai de mim. Por isso que o Frankl dizia, aí entra o terceiro pilar da logoterapia. A gente falou aqui sobre a liberdade da vontade, a vontade de sentido e o sentido da vida. Isso. E o Frankl vai dizer, o sentido da vida ele se encontra fora de nós. Opa! E o Frankl vai trabalhar 3 questões que são fundamentais. A nossa capacidade de encontrar sentido por meio dos nossos valores de criação, ou seja, por meio daquilo que a gente faz, mas é um fazer para fora de nós. É quando eu me dedico a um trabalho, a uma causa que vai beneficiar alguém. Sim. Por exemplo, o Frankl, ele conta que um dos sentidos que ajudou ele a enfrentar os campos de concentração foi o desejo de sair de tudo aquilo, sobreviver aquilo e publicar o seu livro, porque ele entra no campo de concentração com um rascunho de um livro, no bolso, inclusive, que ele perde lá. Então, um dos grandes objetivos, uma das grandes vontades dele era sobreviver tudo aquilo e publicar aquilo, porque ele entendia o valor que aquilo tinha. Exatamente. E o valor que aquilo tinha de contribuir com a vida de pessoas. São 2 valores aí que a teologia vai chamar de androginia e antropopatia. Androginia é eu para mim mesmo. Antropopatia é eu para o próximo. Perfeito. É o pathos de Deus. Coisa linda. Então veja. E aí, encontrar sentido por meio dos meus valores de criação, né, por meio de algo que eu faço, que eu entrego para a existência. Tá? Que eu dou. Depois, por valores de experiência, por meio de experiências que eu vivo, sobretudo, por exemplo, uma experiência de amor, amando alguém. Sim. Numa amizade. Isso traz sentido para a nossa vida. Agora, o meu valor de experiência, mas está, por exemplo, em amar alguém, em se doar por alguém, em cuidar de alguém. Sim. E por último, e talvez aqui a grande contribuição de Frankl, é que ele dizia que é possível o homem encontrar sentido mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento. Como? Por meio da atitude que o homem toma diante da experiência de dor e sofrimento. Meu Deus, livro de Jó. O Evangelho em Jó. Não é interessante? Meu Deus, para lá de interessante. Então, mas olha só, porque a gente vai chegar no ponto aqui, né? Então, o Frankl ele traz isso que para mim, dentro da psicologia, é uma das coisas mais importantes. É tirar o homem de si mesmo. Eu vou dizer por quê para você. Se a gente for olhar hoje, grande parte do adoecimento das pessoas é porque elas estão enclausuradas em si mesmas. Perfeito. Porque elas são completamente autorreferentes. Em cima da pinta agora. Entendeu? Ou seja, a vida gira em torno de mim.
Isso. Gira em torno das minhas satisfações, dos meus desejos. Em egolatria. Isso adoece as pessoas. Com certeza. Então, se a gente for ver, ansiedades estão ligadas a isso, depressões estão ligadas a isso, e um monte de coisa. Claro, sabe, eu não estou reduzindo tudo a isso, mas isso é uma das grandes mas é um pivô, questões. É um pivô da Exato. existência, isso daí. O homem ele fica preso em si mesmo, ele adoece. Porque, por excelência, o homem ele foi criado para compartilhar, ele foi criado para... Aí que você está entrando em Gênesis 1:26. Então vai que eu quero escutar esse comentário. Não, esse comentário está ali faz milhares de anos. É o comentário do narrador dos feitos de Deus, chama-se Moisés. Ele disse que façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Está lá o texto, o Lipe já colocou. Imagem, Tselem, hebraico, capacidade da relação com Deus e consigo e com o próximo. Semelhança, demut, a capacidade da reprodução dessa relação. Então, o sentido do ser humano é ter sido criado um sentido último e primaz e último de ser em Deus. Sendo em Deus, eu sou para você, eu sou para mim mesmo, eu sou para o Lipe, eu sou para o próximo. Isso é uma coisa linda. Eu aprendi essa antropologia bíblica com esse texto e com a exposição de Hans Walter Wolff, que ele tem um livro que trata isso com maestria, sobre a imagem e a semelhança de Deus. Qual livro que é? Já dá dica. É antropologia do Antigo Testamento, antropologia bíblica. É um clássico antigo ali das décadas lá de trás, mas que tem reedição, acho que nos anos 2000. Perfeito. E onde ele discute Legal. essa questão da imagem e semelhança de Deus. Né? Aí eu quero fazer menção de um livro aqui, Quero Que Sejas, de Thomas Halick, ó. Não tenho nenhum vínculo com nenhuma editora, tá? Tá aqui, da editora Voz, mas Thomas Halick, Quero Que Sejas. Esse livro me ajudou tanto. Podemos acreditar no Deus do amor? Olha, aqui esse livro é aquele que a gente fala, cada enxadada uma minhoca que ele mata, porque é impressionante quantas sacadas bíblicas aqui. Eu quero ler uma delas, um pequeno enunciado que diz assim: essa aqui. Deus se aproxima de nós mais na forma de perguntas do que de respostas. E aí está em Gênesis 3:9. Onde estás, ser humano? Onde estás? Mas passando a bola aqui para o Mateus. Mateus, você sabe que a gente, no roteiro da nossa entrevista, a gente está só no primeiro postulado. Né? Então, pois é. Você tinha colocado 3 ou 4. Mas amarra tudo, então, né? Você sabe o que isso quer dizer, Felipe? Ele vai ter que voltar aqui. Pois é. Não é? Voltar aqui ou naquele trampo lá de sexta-feira à noite, quem sabe? Né? Com os jovens aí. Tá? Beleza, já estou insinuando isso aqui, Mateus, porque esse papo aqui está muito bom, mas prossiga aí naquilo que você ia falar. Que é voltando nesse ponto, né? Sim. A nossa fé em Cristo Saúde Jesus, ela nos dá essa possibilidade, talvez a gente pode dizer que ela é a única forma realmente legítima de fazer isso, né? De sair de si mesmo. Sim, sim. Né? E aí voltando àquele ponto que a gente falou lá no começo, né? Por que o cristianismo ele é interessante, ele traz essa perspectiva de saúde mental, porque em Cristo Jesus a gente tem a referência do homem. Isso. E do que é o homem. Do que ele foi feito para ser. E qual que é o ponto interessante que a gente sempre destaca? Quando a gente olha para a pessoa, a gente olha para a obra de Cristo Jesus, a gente vai ver na obra inteira dele. A marca pessoal de Cristo Jesus é uma vida de doação. É uma vida de sacrifício. Antropopatia. É uma vida de alguém que não estava focalizado em interesses seus. Eu vim para servir e não ser servido? Eu vim para servir e para ser servido. E dar exato. vida. E, por exemplo, quando ele mesmo diz sobre o ministério dele, né, que a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. E aqui a gente teria que entrar no conceito da trindade, né, da pericorese. Claro. Que não é que
são três, mas que estão em perfeita comunhão, Perfeita harmonia. em perfeita harmonia. Então, é a alegria de um ali compartilhando com o outro. E em Cristo a gente vê isso, né? Em que ele se realizou enquanto pessoa humana que andou entre nós, tá? Seguindo a vontade do Pai dele sobre a vida dele. Mas era uma vontade que contemplava o próximo. Foi para essa hora que eu vim. Foi para essa hora que eu vim. De tal forma que o próprio apóstolo Paulo, quando vai narrar, ele vai falar do amor de Deus para conosco, que enviou o seu Filho, ou que nos deu vida juntamente ao seu Filho. Sim, Cristo é Deus amando em pessoa. Exato. E é o amor de Deus. Então, assim, isso é importante. Em Cristo Jesus a gente vê o exemplo de uma pessoa que se realiza como ser humano em uma vida de serviço. Exato. Em uma vida de doação. Ele veio mostrar como é que é ser humano de verdade. Em uma vida de entrega. Meu Deus do céu. Este é o ponto. E assim, isso aqui é... Então nós podemos dizer que a santidade é a verdadeira sanidade. Sim. Porque se você for ver bem... Santidade é isso. O que seria o pecado, então? O pecado seria Boa. aquilo que... O pecado, a gente poderia fazer só uma leitura sobre isso. O que é o pecado senão um enclausuramento em si mesmo? Pois é, crer-se com direitos, como dizia um outro autor. Pois é. E eu sempre gosto de citar a imagem que Lutero deu sobre o homem pós-pecado. Que Lutero dizia que o homem após a queda ele se tornou um ser encurvado sobre si mesmo. Autoadorador. Exato, um ser humano que está agora prostrado sobre seu próprio umbigo. Lutero tinha umas sacadas boas também. Então, assim, o pecado ele é essa alienação em que eu reduzo a minha vida ao tamanho de mim mesmo. Pois é. Se você for ver, se eu amo, eu quero ser um Deus, eu quero ser eu sou o que eu sou. Androginia. E que é uma própria forma errada de entender Deus, né? Exatamente. Porque eu sou um que eu sou não é viver querendo, com desejos tirânicos. Assim. Porque o próprio Deus é um ser que é triuno. Esse Deus é um Deus ruim. E que vive em um compartilhar perfeito entre os três. Perfeitamente. Não é um ser somente. Sim, Deus é um, mas ao mesmo tempo é três, né? Sabe uma coisa que eu pergunto sempre em sala de aula, quando a gente tem essa pegada assim, de tratar esse assunto? Por que você existe? Tá, mas vamos fazer uma pergunta mais intrínseca ainda. Por que Deus te ama? Aí a resposta está na primeira pergunta. Porque você existe. Você foi criado para isso. Fora disso, você só tem amor de si mesmo para si mesmo. Exato. É o que você está falando, em outros termos. Aqui a gente está numa convergência aqui do Evangelho e passeando nas temáticas da teologia e da psicologia. Total. Né? Uma teopsicologia aqui. Muito boa a sua aula, Mateus. Sim. É muito boa. Vocês estão gostando da aula aqui? Está gostando, Felipe? É uma aula que exala a vida. Então não existe conflito. Eu vou provar isso quando eu trouxer aqui também um filósofo muito querido, que é o Emanuel, que vai trabalhar, um filósofo cristão, que vai trabalhar isso. Que legal. Né, Mateus? Quase genro meu, mas é um querido aí que nós vamos trazer nos próximos entrevistas. Mas eu queria que você agora tivesse mais a palavra, você finalizasse. A gente já está chegando no horário, né, Felipe? Infelizmente, né? Mas a gente vai fechando aqui. Então eu vou tentar finalizar deixando um gostinho de quero mais. À vontade, né? Fica aí. Porque olha só, daí voltando nesse ponto, tá? Beleza, em Cristo Jesus a gente tem a referência última de pessoa humana, mas em Cristo Jesus a gente também tem a referência de Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. Exatamente. E aqui vai entrar um ponto, tá? Um teólogo que eu gosto muito, que fala de mim, Mateus, que para mim foi um divisor de águas na minha vida, é John Piper. Sim. Porque para mim, quando o John Piper ele explora aquilo que nos Estados Unidos eles chamam da teologia do hedonismo cristão, verdade, que no Brasil foi traduzido como o prazer cristão, porque hedonismo talvez no Brasil ia colar meio mal, né? Mas é que o John Piper, para mim, ele traz uma virada de chave impressionante quando ele diz o seguinte: Deus é glorificado na medida em que nós estamos satisfeitos nele. Sabe por quê? Porque às vezes a gente tem aquela noção de vida cristã, do tipo, eu tenho que viver em santidade,
Então daí a gente tem aquela vida cristã triste, em que parece que a pessoa, o que eu queria estar fazendo não estou fazendo e não sei o quê. Então viva aquele negócio mesmo de peso, de religião, de ai, que vida triste, porque eu não posso fazer aquilo que eu quero, mas fazer o que é isso que agrada a Deus. Está errado. Só que eu não vou contrariar você, mas eu vou te decepcionar. O von Balthasar já havia dito isso. Pois é. O Piper trouxe à tona. Mas aí vai antes. Isso é uma tradição que vem de Agostinho. Verdade, Agostinho. Isso não vem nem do von Balthasar, isso vem de Agostinho. Foi ele que disse: Deus, tu nos criaste para ti, a minha alma não vai encontrar descanso enquanto não repousar em ti. É isso aí. Porque o Piper ele bebe de Agostinho, né? Se você for ver a fonte dele, né? Mas por que isso é interessante? Porque aqui a gente vai entender o quê? Que Deus, na verdade, ele é a fonte da verdadeira satisfação para a nossa alma. Sim. E é nesse prisma que a gente tem que entender o cristianismo. Perfeito. Ou seja, como a gente entende o cristianismo? É Deus a partir daquele que é a melhor coisa que existe. É o bem mais supremo, é o bem mais sublime, é o bem mais elevado. Sim. Então é em Deus, e a gente entende isso, em Deus, por meio de Cristo Jesus, é que a gente encontra a maior experiência de satisfação para nós. Exatamente. Então, ou seja, o que é a vida cristã? É a busca por aquilo que realmente vai preencher, vai realmente plenificar a nossa alma. Perfeito. E é nesse sentido que tem que operar a nossa luta contra o pecado. De entender que o pecado, ele é aquilo que tira os nossos olhos daquele que é. Isso. Do alvo para o qual a gente foi criado. O pecado, ele faz uma mudança de eixo. Qualquer pecado, tá? E aqui é que a gente não está abordando sobre um aspecto moral. Porque a questão é a seguinte: o que é o pecado? O pecado, ele tira os nossos olhos, ele devolve o nosso olhar a nós mesmos. Isso, exatamente. O pecado, ele parte disso. Então, o que é o pecado? É aquilo que me tira os meus olhos daquele que é. Olha só. Então, esse é o grande ponto. Quando eu entendo o cristianismo, eu estou entendendo aquilo que realmente é a experiência que é verdadeiramente capaz de preencher o ser humano. É o cristianismo a partir de Cristo. Exatamente. Ou seja, de novo, Agostinho, tu nos criaste para ti. Para ti. E só encontraremos descanso quando repousarmos em ti. Nossa, ele dizia, e o Agostinho é um exemplo disso, né? De alguém que viveu uma vida, né? Mas por que eu trouxe o John Piper? Porque para mim o John Piper é um cara que trouxe isso para dentro da escola da teologia reformada de novo. Sim. Tá. Que às vezes foi por uma via muito moralista. É isso mesmo. Né? É verdade. E o John Piper ele traz e fala assim: não, a vida cristã ela é uma vida de alegria. Exato. É uma vida de compartilhar. Ela não pode ser essa vida de carrancudo, porque lutar contra o pecado, que está errado e tal. A gente não está tirando o mérito disso, mas a gente está invertendo a ordem. Se a nossa primeira grande prioridade e referência na nossa vida não é a nossa alegria em Cristo, em Deus, a gente, na verdade, está lutando para nos salvar. Epa, aí a gente está com foco a nossa errado. Luta pelo pecado, a nossa luta... a nossa luta contra o pecado não é porque a gente entendeu o bem maior e quer alcançar o bem maior. A nossa luta contra o pecado é porque a gente quer salvar nós mesmos. Isso. Então, no fundo, quantas vezes a gente não luta contra o pecado com motivos egoístas, egocêntricos? Exatamente. Tem gente vivendo santificação egocêntrica. Exatamente. Poxa vida. Sem reconhecer que o problema é esse você sair desse eixo. Esse desvio desse eixo. Esse eixo é Deus. Esse eixo é Deus. É o Criador. E aqui eu termino citando uma frase do C.S. Lewis, né? Top. Para mim é sensacional que o C.S. Lewis ele dizia uma coisa muito interessante, que ele dizia assim: o problema do ser humano não é que ele deseja pouco, porque às vezes não é porque ele deseja muito, porque às vezes a gente tem aquela noção do tipo, o problema do homem é que ele deseja demais, deseja muito forte. Então a gente deseja demais os prazeres, a gente deseja demais o poder. Aí C.S. Lewis vai dizer: não, pelo contrário, o problema do ser humano é que ele deseja muito pouco. Muito pouco. Tá? E ele fala isso num livro, se eu não me engano, é o livro Um Peso de Glória, que ele vai dizer o seguinte: o ser humano peso de glória, ele deseja muito pouco diante daquilo que ele tem em Deus. Que ele encontra na glória de Deus. Então, quando o ser humano reduz o seu desejo à satisfação de coisas pequenas, é como se você atrofiasse o desejo humano, apequenasse o desejo humano, tentasse colocar o desejo humano dentro de uma caixa que não contém isso.
Porque a verdadeira satisfação do homem só vai poder ser realizada em Deus. Ou seja, você está enclausurando o próprio ser humano. O próprio ser humano. Egoísmo é De uma novo, clausura. enclausurando o ser humano em si mesmo. Humano. Meu Deus do céu. Esse é o espírito do evangelho, né, Mateus? Esse é o espírito do evangelho. Romper com esse grilhão do ensimesmar-se, do crescer com direitos, para ser realmente feliz segundo Deus. Sim. Segundo Deus. Meu Deus do céu, tá muito bom esse papo aqui, Lipe. Eu ficaria mais muito tempo aqui, mas isso a gente vai deixar para outras andanças nas nossas hamburguerias aí da vida, né, Mateus? Perfeito. Muito agradecido ao Dr. Mateus, um irmão em Cristo. Antes de ser psicólogo, ele é para mim um irmão em Cristo, da caminhada da fé cristã, alguém que ama ao Senhor porque sabe o quanto é amado por Ele. Sim. Né? Então eu quero terminar aqui, se quiser dizer algumas palavras finais. A minha parte aqui já se esgotou, eu amei a aula, eu estava aqui bebendo da aula. Então você pode terminar aí, Mateus, uma consideração final, mais alguma coisa que você queira para fechar, e aí a gente vai fechar o programa. Eu dou um tchau pro povo. Eu terminaria com o versículo de Paulo, né? Um versículo que eu gosto muito em Gálatas 6,14, né? Que ele vai dizer: quanto a mim, longe esteja de mim gloriar-me em alguma coisa a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pela qual o mundo foi crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Isso é a verdadeira restauração da imagem e semelhança de Deus. A cruz, aonde é de fato a morte de mim mesmo, para um nascer, para um florescer, para Deus e com Deus e para Deus, né? E é ali que eu realmente vou encontrar uma vida plena. Meu Deus. Então, de fato, quanto mais eu e você nós estivermos presos em nós mesmos, mais nos vai restar uma vida de angústia. Aí você vai buscar um monte de coisa tentando satisfazer tua alma, você vai ficar aí. É isso que você falou antes, o tempo inteiro advogando direitos sobre si mesmo. Cresce com direitos. Puxa vida, brigadaço, Mateus, pela sua entrevista. Eu sei que tem muita gente aí falando teoria da cruz, né? Mas a teologia da cruz é uma teologia encarnada, com esse espírito de alguém que é amado e que passa esse amor de maneira visível, não só discursivizada. Muito obrigado pela sua audiência, por estar aí com a gente nesse programa. Obrigado, viu, Mateus? Valeu. Deus continue te iluminando através da ação do Espírito dele e ajudando tanta gente aí clinicamente como você está fazendo, né? Você está vivendo o Evangelho na sua maneira clínica. Isso aí para mim é sensacional. Então você que esteve com a gente até agora aí, muito obrigado mais uma vez, que o Senhor esteja abençoando a sua vida, a sua família e a sua lida, o seu ministério, o seu trabalho, tudo que você faz somente em Cristo Jesus, e até o próximo programa.